Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, nesse segundo trimestre do ano de 2024, que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Meus amados irmãos, a lição de hoje é a de número 7 e tem por título O Perigo da Murmuração. E para essa lição, o texto áureo está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo de número 10. E diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe para essa lição está em dois trechos. Primeiro, no livro do Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Diz assim: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Também, queridos, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11, onde diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Meu Deus, que coisa forte. Queridos irmãos, os objetivos dessa lição são explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida e saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Queridos irmãos, é bem evidente que nessa vida nós precisamos ter bem claro a ideia de que nós enfrentamos obstáculos e dificuldades. Inclusive, para quem tem dúvida nesse assunto, hoje eu vou recomendar a leitura da primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele escreve para forasteiros, né, crentes que estavam forasteiros e peregrinos, dispersos por várias partes do mundo, e dispersos aonde estavam, eles precisavam continuar crentes em Jesus. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta,
ele ensina as pessoas a viverem de maneira digna e agradável ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento. E aí nós precisamos ter claro essa ideia de que, enquanto aqui estivermos, enfrentaremos sempre obstáculos e dificuldades. Foi Jesus, queridos irmãos, eu quero lembrar aos irmãos, quem disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o mesmo Jesus que falou das aflições, ele disse assim, tende bom ânimo. E o bom ânimo, aqui eu vou esclarecer para os irmãos, que é resultado da fé. Não tem como fugir disso. O bom ânimo é resultado da fé. Da certeza de que não estamos sozinhos. E aí a nossa fé, ela deve estar para nós alcançarmos esse resultado agradável a Deus e termos isso bem firme em nosso coração. A nossa fé, ela deve estar alicerçada em Deus, para que quando nos encontrarmos diante dos obstáculos em nossa caminhada espiritual, não venhamos a murmurar, reclamar, não é? Mas termos atitudes e palavras que glorifiquem a Deus. Não palavras de ingratidão. Geralmente, a murmuração, ela vem acompanhada da ingratidão. E aí é um perigo seríssimo, não é, irmãos? A murmuração é um conjunto de coisas que eu vou já falar, definir para os irmãos. E aí, é verdade, irmãos, que existem ações maléficas que vêm direto do inimigo. Mas também é verdade que existem as que são produzidas dentro da gente, tá certo? Como obras da carne. Uma delas, que é produzida dentro da gente, e aí o papel do inimigo, antes que alguém pergunte nessa história, é fazer uso, se aproveitar disso, do produto da nossa própria carnalidade, é a tal da murmuração, que é um pecado. Né? Eu vou tratar a murmuração como o pecado da murmuração. E dizer aos irmãos que esse pecado ele é tão perigoso em nossa jornada, que ele pode nos levar à queda, porque a murmuração é o resultado do alimentar a antiga natureza, não é? Então, é algo que não acontece instantaneamente, é algo que sucede um momento de incredulidade, né? Digamos que a incredulidade e a murmuração, elas são primas chegadas, né? Elas andam juntas. E aí, nessa lição, quero mostrar aos irmãos os perigos da murmuração e à luz da recomendação do apóstolo Paulo. Por exemplo, Filipenses 2:14, ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações. Irmãos, nessa nova caminhada para o céu, desde o momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, existem muitos tipos de pecados que eram comuns na nossa vida, mas que agora, como novas criaturas em Cristo Jesus, nós temos que evitar. E aí eu vou citar novamente que um desses pecados, que não deve fazer parte de um crente que nasceu de novo em Cristo, é o pecado da murmuração. E aí a Bíblia ela está repleta de exemplos, não é? Repleta de exemplos do quanto é perigoso para o povo de Deus murmurar contra o Senhor, né? Principalmente na história do povo hebreu e particularmente durante a sua peregrinação no deserto com destino a Canaã. E aí, por esse motivo, antes que alguém diga também que isso ficou no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, ele lembra esses fatos e recomenda à igreja de Corinto para que aquela igreja não seguisse o mau exemplo do povo de Israel, cometendo o pecado da murmuração. Ou seja, o povo da igreja de Corinto e todos nós hoje estamos sujeitos a consequências semelhantes às consequências que o povo de Israel viveu, porque deu margem à murmuração.
Então, vamos ver aqui um pouco, eu quero falar um pouco para os irmãos sobre a definição do que é murmuração, vários exemplos de murmuração à luz das Sagradas Escrituras e as consequências da murmuração. E, finalmente, algumas exortações bíblicas acerca desse perigo terrível que nós estamos tratando hoje, que é a tal da murmuração. Então, o que é murmuração, segundo a Bíblia Sagrada, tá certo? O que é murmurar? Então, as principais palavras para murmuração na Bíblia acerca da murmuração do hebraico o verbo linhin, que é resmungar, reclamar e murmurar, notório em Números capítulo 14, versículo de número 36, e o substantivo igagion, né, que é meditação, música solene, pensamento, conspiração, conforme Lamentações 3:62. Do grego, o verbo goguzó, que significa murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo em tom baixo, né? Ou dos que confabulam secretamente, conforme João capítulo 7, versículo 32. De acordo com essas palavras, irmãos, o murmurador, notoriamente, ele tem o espírito dominado pelo descontentamento, não é? O descontentamento, de acordo irá queixas e oposições. Então, nem Deus escapa do murmurador. Né? Basta lembrar o que foi feito contra Moisés e Arão lá no deserto, né? Na caminhada rumo à terra prometida, já que esse fato também é lembrado pelo apóstolo Paulo. Queridos irmãos, segundo o dicionário, murmuração significa ato ou efeito de murmurar, murmúrio, rumor infundado, boato, né? Falatório depreciativo, detração, maledicência. O pastor Orlando Boyer, ele define murmuração como queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. E a própria Bíblia descreve a murmuração em sua essência como algo totalmente negativo e pecaminoso. Então a Bíblia adverte severamente contra esse mal e afirma que quem pratica a murmuração não tem confiança em Deus nem em sua palavra. Então a Bíblia descreve a murmuração como um comportamento extremamente comprometedor do crente, né, que acontece por meio de gestos e palavras, feito em tom baixo, em reclamações e censuras, que revela atitude de incredulidade, ingratidão, insatisfação, lamento, queixas, né, envolvendo circunstâncias e pessoas e até mesmo o próprio Deus. Então, nós temos que na Bíblia, Israel reclamava de Arão e de Moisés. E ao reclamarem dessas pessoas, logicamente também estariam reclamando de Deus, não é? Uma vez que Moisés e Arão estavam ali representando Deus. E foi o Senhor, o próprio Deus, quem escolheu Moisés e Arão para a missão qual eles estavam cumprindo no deserto. Então nós encontramos muitos exemplos de murmuração de Israel no deserto, que daqui a pouco eu vou falar para os irmãos. Antes de falar os exemplos, eu quero falar para os irmãos acerca do comportamento dos murmuradores. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus. Estava entre os israelitas nos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo, né, por meio dos escribas e fariseus, e na igreja em Jerusalém, não é? No início ali da história da igreja. Então esse mal revela um comportamento inconveniente, né? Um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Então o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos dos Apóstolos.
E se não fosse o cuidado dos apóstolos, né? E por isso precisamos ter toda a cautela com o comportamento de murmuração, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Você imagina uma pessoa sem Deus, biblicamente falando e comprovadamente citando as Escrituras, uma pessoa sem Deus, sem a presença de Deus, ela é uma pessoa perturbada, é uma pessoa emocionalmente inconstante. Agora você imagina um detalhe, você imagina que uma pessoa inconstante diante de Deus, ela é uma pessoa que não tem comunhão com Deus. No lugar dela chegar na presença de Deus para falar com Deus, clamar, agradecer pelos benefícios, chega diante de Deus para reclamar, né? Chega diante de Deus para zombar, blasfemar, e tantas outras coisas que afastam, no lugar de aproximar o homem de Deus, afasta. Por isso enfraquece a nossa vida espiritual e alimenta a alma com uma série de pensamentos e sentimentos negativos, que também afeta a nossa vida emocional. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Agora, o espírito abatido, ele seca até os ossos. Então você vê que a própria Bíblia, ela dá uma recomendação contra o comportamento da murmuração. E o crente murmurador, meu Deus do céu, você imagina uma pessoa que se diz salvo e tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, não pode neutralizar a prática da murmuração ou naturalizar a prática da murmuração, né? Ou seja, não pode ter a murmuração como uma coisa natural, como uma coisa normal. Então não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar ao pecado da murmuração. Essa semana eu falava na igreja, eu disse, irmãos, eu estou explicando a minha igreja a segunda carta de Pedro, e aí eu tô ensinando para os irmãos a importância do crescimento espiritual. E o apóstolo Pedro diz, porque se vocês houverem, né, e vocês investirem nessas coisas, vocês não serão estéreis nem ociosos no pensamento, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Também ele fala da cegueira, não é? Ou seja, um crente que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem sede de crescer espiritualmente. E aí, irmãos, o crescimento espiritual, e no crescimento espiritual, não se concebe, logicamente falando, a presença da murmuração. Então, quando o crente se torna um murmurador, ele na verdade, está abrindo brecha para que o maligno, não é, faça uso da sua vida como instrumento contra a obra de Cristo no mundo. Ele permite, o crente, quando se entrega à murmuração, ele permite que o diabo o domine e o use de várias maneiras. Então, não é possível o crente murmurador ser alegre, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa bondosa, agradável, não é? Por meio de sua atitude. Então, visto que sua alma está doente, né? O corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 diz que a candeia dos olhos do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, ou terá luz. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, ou simplesmente a Bíblia diz, seu corpo será trevas, não é? É complicado, é forte isso aí, né, irmãos? É muito forte isso daí. Para todos nós, né? Uma lição ali para todos nós. Então, agora sim, eu quero lembrar para os irmãos alguns exemplos de murmuração na Bíblia Sagrada. Então, por exemplo, o povo murmurou diante do Mar Vermelho. Lembra dessa? Isso aqui é um clássico da igreja.
não é? Durante algum tempo, eu acho que a passagem que foi mais pregada na igreja foi a passagem da caminhada, né? Da passagem do povo ali pelo Mar Vermelho, a pés enxutos. Então, quando o povo de Israel estava saindo do Egito e percebeu que Faraó vinha atrás deles com seu exército, em vez de clamar ao Senhor por livramento, eles disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Né? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Né? Então, você vê a murmuração do povo diante do Egito. Aqui nós temos várias coisas juntas: incredulidade, né, irmãos? Incredulidade, coração alimentado pelas obras da carne. E a gente podia tirar muitas coisas aqui desse texto se fôssemos explicar a fundo sobre ele. Também murmuraram em Mara. Então, quando passaram pelo Mar Vermelho, chegaram em Mara, né, e não puderam beber as águas, porque elas eram amargas. E mais uma vez, no lugar de orar e pedir a Deus um milagre, o povo murmurou contra Moisés, né, dizendo que nós vamos beber agora. Mas não era uma simples pergunta, era uma murmuração, era uma reclamação. Então murmuraram no deserto de Sur, né? Em Mara, Deus mostrou a Moisés um lenho e tornou as águas doces, ou seja, as águas que eram amargas, daí a palavra Mara, não é que significa amarga ou amargura, elas se tornaram próprias para o consumo. E depois disso, Deus conduziu o povo para Elim, onde havia 2 fontes de águas e 70 palmeiras. Agora, depois, ao sair de Elim, o povo murmurou outra vez, dizendo: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando tínhamos pão até fartar, né? Porque nos tende tirado para este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Você vê o grau de murmuração, o grau de reclamação do povo, como era uma coisa terrível. Também o povo murmurou no deserto de Sim. Então, ao chegar em Refidim, não havia água para beber. E mais uma vez o povo deixou de clamar ao Senhor e murmurou contra Moisés. Né? Lá, Êxodo 17:3, quando diz: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Né, irmãos? Também murmuraram no deserto do Sinai. Então, apesar dos muitos milagres operados pelo Senhor, provendo maná, carne, água do deserto, o povo sempre murmurava contra Deus e contra Moisés. Lá em Números, capítulo 11, do 4 ao 6, diz: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. Você vê, né, irmãos, a ingratidão tomando conta do coração, a falta de fé, incredulidade, coisas terríveis, né? Coisas terríveis. Também murmuraram no deserto de Parã. Então, após o envio dos 12 espias a Canaã, lá em Números 13, 25, 10 deles trouxeram um relatório pessimista, conforme Números 13, 31, onde diz: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então os filhos de Israel, eles murmuraram contra Moisés e Arão. Números 14, já, versículos 2 e 3, onde diz assim: se morrermos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar ao Egito? Né? Você vê o grau de murmuração do povo. Agora, eu quero lembrar aos irmãos o seguinte,
como o apóstolo Paulo lembrou, a incredulidade dos primeiros, né, que foram conduzidos, a primeira geração, dos que foram chamados por Deus, é porque o apóstolo Paulo lembra, porque os efeitos são perigosos e podem se repetir na nossa vida. Então é importante a gente saber que a murmuração, ela foi um impedimento da primeira geração chegar à terra prometida. Você vê a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Primeiro, quem escolheu Moisés e seu irmão Arão foi Deus. Né, irmãos? Foi Deus que escolheu o Moisés, escolheu seu irmão como auxiliador de Moisés. E a função deles, a missão dada por Deus, era que eles iam libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Você vê que após experimentar esse grande livramento, o povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática. Então, alegando que Moisés e Arão conduziam eles para morrer em pleno deserto. Irmão, isso aqui a gente tem que ter cuidado, não é? Outro dia falando sobre oração na igreja, na hora de nós fazermos uma oração congregacional, uma oração conjunta com todos, eu disse assim, irmãos, cuidado para a sua oração não virar na murmuração. Não é? Lembre-se que você só está de pé porque Deus lhe permite estar de pé. Você só respira porque Deus lhe permite respirar. Você só louva a Deus porque Deus lhe dá fôlego de vida para você louvar, e tantas outras coisas eu poderia citar. Não é? O sustento de cada dia, os livramentos, muitos dos quais a gente nem sabe, e eu não sei se a gente vai saber um dia. Então, você vai ver que nos relatos ali da primeira geração, uma coisa em comum é que a murmuração sucede à incredulidade. Primeiro vem a incredulidade no coração, depois vem a murmuração. Então, existe uma ausência de fé e se passa a colher o que é mal, que é a prática da murmuração. Então, não se pode esperar mais atitude, bondade, sinceridade, verdade de quem submerge na murmuração, não é? Mas sim de impaciência, ingratidão e falta de respeito à liderança. Você vai ver, irmãos, o que ataca o nosso coração. Impaciência, ingratidão, desrespeito, não é? Que coisa ruim, que coisa terrível. Também, a murmuração contra Deus. Você vai ver que o murmurador, ele chega num estágio tão deprimente de fé que ele começa a ser ingrato, incrédulo com o próprio Deus. Então o Senhor Deus respondeu à murmuração do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, Deus deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Não é? Ele viu que o povo murmurou, ele faz a observação, ele deixa como eu vou ajudar vocês porque eu tenho misericórdia de vocês. Agora, vocês murmuraram, vocês não pediram. Uma vez eu estava no culto e tinha um desses irmãos, vez por outra em alguma igreja tem um irmão que chama o irmão Glória, que é aquele irmão que dá um glória bem alto. Eu estava no lugar e o irmão pegou no meio do culto da pregação, deu um glória assim, bem prolongado. Glória! E era mais forte do que aquele gol que os radialistas dão no rádio, na época dos rádio AM. Não sei se nos FM ainda tem alguém que faz isso. Mas depois dele dar aquele glória, aí eu lembro que um pastor foi ao microfone, o pastor presidente daquela igreja, e disse assim, isso não foi um glória, foi um berro. Não é? Interessante isso aqui, né, irmãos? Assim como o pastor percebeu que aquilo não foi um glória, foi um berro, Deus percebe, você vê exatamente o que a gente fala para ele. Deus mandou o pão do céu, mas ele deixou claro, eu vi a murmuração de vocês.
né? O Senhor Deus contempla todas as nossas ações. Ele sabe o que fazemos, apesar de saber o que precisamos e necessitamos, ele sabe muito bem também o que nós fazemos. Então, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nós nos dirigirmos a Deus de forma humilde, graciosa, amorosa, do que chegarmos a Deus com ingratidão, com queixas, com murmuração. Tem pessoas até que incentivam esse tipo de comportamento. Eu, porém, vos digo que quando Deus chamou, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, ele perguntou: o que queres que eu faça? Mas essas pessoas não murmuraram. A Bíblia diz que quando a mulher veio onde estava Jesus, ela veio temendo e tremendo. Né? Você vê que tinha fé no coração dela. O cego, quanto mais a multidão oprimia para que ele se calasse, mais ele gritava. Mas não era um grito de murmuração, era um grito de fé. É tanto que Jesus chega perto, quando ele é trazido à presença de Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Ele disse: vá, a sua fé te curou. Você vai observar que Jesus olhou e viu a fé daquele homem. Mas se aquele homem estivesse murmurando, com certeza Jesus tinha visto a murmuração do coração dele. É o que a gente precisa cuidar. E aí, por que é perigoso murmurar? Então, a palavra de Deus, ela diz: quem se endureceu o coração contra Deus e teve paz. Então, à luz desse texto, a gente pode ver que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna extremamente perigosa, porque além de revelar uma ausência de fé, ela limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Então, a murmuração nos cega diante de Deus. Então, não lembramos mais das grandes obras de Deus na nossa vida. Não é? Então, o apóstolo Paulo, não é por acaso que o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade, eles tenham cuidado e eles não pratiquem esse pecado, porque a queda seria iminente. Não é? E a destruição seria algo quase certo, quase real. Não é, irmãos? É muito perigoso. Aí vem também a questão a ser lembrada, que a murmuração também, a murmuração, já disse aos irmãos que é um pecado, e aí é interessante lembrarmos que ela nos impede a entrar na Canaã celestial, ou seja, está em risco a nossa salvação por causa do pecado da murmuração. Então, o fim dos israelitas murmuradores. Se nós formos analisar Números 14 e 29 e também Números 16, do 41 ao 49, nós vamos observar que, por causa da murmuração, é que os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa. Antes, eles foram mortos e sepultados no deserto. Você vai ver, o fim dos israelitas foi a morte e o sepultamento no deserto. Não é? Então, a peregrinação de Israel no deserto, ela nos serve de exemplo. E é um exemplo que a gente precisa ter sempre em mente, sempre lembrar. Tá certo? Exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Então, devido a esse pecado, os israelitas eles perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Tá certo? À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo ele faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. Não é? Ele diz assim: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Você vai ver que aqui há um significado muito claro de que um crente que vive praticando a murmuração,
ele espiritualmente já está morto. Ele perdeu a comunhão com Deus e não mais tem prazer nas coisas espirituais. Então, uma pessoa nesse estado espiritual, né, irmãos, que perdeu completamente a comunhão com Deus e não tem mais prazer nas coisas de Deus, você vai ver que o seu destino é a morte, né? Que à luz do Antigo Testamento, infelizmente, ela tem um caráter espiritual, mas também um caráter físico. Então nós temos que ter cuidado, porque a murmuração é um perigo, e não é um perigo só hoje, só na escola dominical, é um perigo ao longo de toda a nossa trajetória cristã. A gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, para a gente não cair no pecado da murmuração. E aí existem muitos males, né, irmãos, que a murmuração ela pode causar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas, rebeldias espirituais, divisões ministeriais. Então você vai ver que as consequências são terríveis. E não são simplesmente consequências, são males. Literalmente são males. Então, além disso, Jesus disse que o reino estava dividido contra si mesmo, né? E que o reino dividido contra si mesmo, ele é devastado e não subsistirá. Você vai ver, veja como o pecado da murmuração é como aquelas bactérias superpoderosas que os antibióticos não podem curar, não é, irmãos? Existem também os males de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentira, calúnias, não é? Portanto, o Espírito Santo ele não habita na vida de uma pessoa desse tipo, não é? Ele não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Então, por esse motivo, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, como, por exemplo, idolatria, rebelião, adultério, né, blasfêmias contra Deus. Então, você vê que, como consequência, acaba prestando um serviço considerável ao inimigo e estacionando literalmente no meio do trajeto que o levaria à salvação. Irmãos, Deus ouve as murmurações do seu povo, não é? Como já falei para os irmãos, assim como são muitas as murmurações do povo hebreu, são muitas as ocasiões em que Deus ouviu a murmuração do seu povo. E aí eu quero citar alguns exemplos para os irmãos, ó. Êxodo 16:7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, a quem nós somos. E quem somos nós? Para que murmureis contra nós? Você vai ver uma coisa interessante, ó. Dessa geração aí de murmuradores, só Josué e Caleb entrou na terra prometida, juntamente com os seus. Você vai ver que todos os outros pereceram no deserto. Não é? E disse mais Moisés, Êxodo 16:8, isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã o pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que murmurais contra ele? Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Que forte, né, irmãos? Também Êxodo 16:9. Depois disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Meu Jesus. Também Êxodo 16:12. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo, entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.
Também Números 124, versículo 29. Até quando sofrerei? Número 24, acho. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Né? Tendo... aliás, irmãos, eu acho que é Números 1. Me perdoe, Números capítulo 1. Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, não é? Com que murmuram contra mim. Então você vê, a referência aqui não está correta, tá certo? Referência de Números. Mas você observa que Deus claramente Deus ouviu a murmuração do seu povo. E isso aí é um perigo. O Deus que ouve a murmuração, ele castiga o seu povo por causa das murmurações. Então, aí é onde está o perigo. Né? Você vai ver que a Bíblia nos mostra que Deus não apenas ouviu a murmuração, mas também castigou pela prática da murmuração. Então, Números 11 diz assim, que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel e consumiu os que estavam na última parte do arraial por causa das suas murmurações. E em outra ocasião, o Senhor falou que iria destruir o povo de Israel por causa da murmuração dele e faria de Moisés uma geração mais forte. E só não fez por causa da intercessão de Moisés, conforme Números capítulo 14, do versículo 12 ao 19. O Senhor prometeu também que nenhum dos que viriam os sinais do Egito veriam a terra Canaã, exceto Josué e Calebe. O Senhor prometeu que morreriam todos os que saíram do Egito, de 20 anos para cima, e que o número de anos de peregrinação seria 40 anos, de acordo com o número dos dias que os espias espiaram a terra de Canaã. Então, além disso, feriu os 10 espias que infamaram a terra e fizeram o povo murmurar contra Deus. Você vai ver, né, que o Deus que sabe, e aí é um perigo, Deus sabe quando nós murmuramos, ele também castiga e permite uma série de coisas por causa da murmuração. No Novo Testamento, existem duas passagens bíblicas que fazem menção ao pecado da murmuração. Então, a primeira delas está em 1 Coríntios 10 e 10, e a segunda em Filipenses, capítulo 2, versículos 14 e 5. Em 1 Coríntios 10 e 10, o apóstolo Paulo apresenta Israel como exemplo. E, dando esse exemplo, ele nos exorta a não procedermos como esse tempo, que tinha as promessas divinas, mas, devido ao pecado da murmuração, ficaram prostrados no deserto. O que nós devemos fazer, irmãos, é viver de forma que agrade a Deus, para que nunca sermos alvos da ira de Deus, como disse Moisés lá em Deuteronômio 28 e 63. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir, Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. E em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, foi por meio dela que o apóstolo Paulo advertiu a não vivermos praticando o pecado da murmuração. Então, queridos, nós precisamos seguir a recomendação bíblica, para que jamais o pecado da murmuração nos domine. E por isso é preciso uma leitura constante da Bíblia Sagrada, uma vida de oração, de dependência do Espírito Santo, cantar, irmãos, louvores a Deus, entoar louvores a Deus, e ser grato em qualquer circunstância,
porque a nossa força e vitória vem de Deus. Não podemos esquecer isso. Vem de Deus. Inclusive, eu corrijo alguns termos dos irmãos, porque no inconsciente, às vezes, faz a pessoa pensar que isso aqui não é verdade. Por exemplo, eu dificilmente uso o termo oração poderosa. Que eu digo, ó irmão, oração não tem poder. Quem tem poder é Deus. Né? Quem tem poder é Deus. Então a gente não pode tirar nunca de Deus a glória, tá certo? E viver na dependência dele, né, irmãos? Praticar atos e tudo quanto nós fizermos, como diz o princípio da glorificação a Deus. Portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Aleluia. E aí, para terminar, a Bíblia nos adverte quanto ao perigo da murmuração, né, irmãos? Então, embora a murmuração seja uma prática comum para incrédulos e falso mestre, então ela não deve ser praticada por um servo de Deus. Isso é interessante. Alguns irmãos brincam com isso e tal, mas não é bom murmurar. Então a Bíblia nos incentiva a fugir desse pecado, porque ele compromete nosso testemunho, né, frente a uma sociedade corrompida e também enfraquece a nossa vida espiritual. Na verdade, a multidão é um veneno, irmãos, e ela contamina aquele que pratica e contamina aqueles que estão em redor dos que praticam, influenciando esses também negativamente. Eu estava lendo essa semana sobre veneno de cobra e a forma como alguns tipos de veneno elas coagulam o sangue, elas impedem que o sangue circule, levando a pessoa a óbito, a perda de um membro, amputação de um membro, ou a morte completamente. Né? A murmuração é como isso, ela contamina, e ela também contamina aqueles que estão ao redor, porque ela influencia, faz com que a pessoa influencie negativamente. Então, um crente murmurador não pode ser sal da terra nem luz do mundo, né, irmãos? Porque devido ao seu comportamento, ele será, na verdade, um sal insípido. E se for lâmpada, ele está escondido embaixo do velador. Então, nós precisamos cultivar na nossa vida boas atitudes mentais, né? Priorizarmos a vontade de Deus e o seu poder para as nossas vidas, uma vez que Deus sabe o que faz, inclusive como conduzir seus planos em relação a todos nós. Né? O apóstolo Paulo ensinou lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também o apóstolo Paulo, em suas epístolas, também advertiu a igreja sobre o perigo da murmuração. Está lá 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, também 4, 8 e 9. Onde ele diz, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, sem murmurações, né, irmãos? Sem murmurações. Completamente isento de murmurações. E aí, o que nós estudamos aqui nessa lição? Nós vimos que o quanto a prática da murmuração ela é perigosa e destruidora, né? Tenha cuidado, irmãos. Tudo quanto nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos deve ser para a nossa edificação. Tem que convir que nós fizemos o que nós fazemos, tá certo? Então, a prática da murmuração é perigosa, destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, né, ao longo de nossa jornada da fé. Então, nós não devemos ignorar a advertência, não devemos ignorar a advertência da palavra quanto ao pecado da murmuração. Né? A vontade de Deus é que nós participemos das nossas promessas. Então, evitemos o mal da murmuração em nossas casas.
igrejas, em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. E aí, dessa maneira, assim como o povo hebreu não pode entrar na terra de Canaã por causa do pecado da murmuração, também acontecerá com os murmuradores, não é? Não poderão entrar na Canaã celestial. Que perigo, né, irmãos? Que perigo está se submetendo àquela pessoa que alimenta terrível sentimento em seu coração, que é o sentimento da murmuração. Deus abençoe, querido. Uma lição muito instrutiva, uma lição de advertência e também de muito conhecimento da palavra e de alguns conceitos seculares também. Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente aula, né? Trate seus alunos todos pelo nome. Não admita apelidos na escola dominical, trate todo mundo pelo nome, tá certo? Tanto alunos como professores. Vai ser uma aula abençoada em nome de Jesus. Paz do Senhor, querido. Se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 8. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.